Em fase muito positiva no Flamengo, o atacante Michael pode receber propostas de outras equipes para a temporada de 2022. No vídeo de hoje, irei trazer aqui informações a respeito do valor da porcentagem que o Goiás ainda manteve do jogador, qual que é esse valor, se caso ele for negociado aí por 30, 40, 50 milhões, quanto que o Goiás poderá também desembolsar, né, dentro desse valor que o Flamengo iria receber para a próxima temporada. Além disso, a respeito daquela situação envolvendo o pagamento de uma compra do percentual juntamente com o Goianésia, consegui confirmar aí com o presidente, mas quantos reais, parcelas que o Goiás ainda precisa passar para o time aqui do interior do estado. Irei trazer aqui todas essas informações envolvendo o jogador ídolo aí da história recente do time esmeraldino. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar cada vez mais e um número maior de esmeraldinos aqui também no YouTube do Goiás News. Irei começar aqui o vídeo de hoje falando a respeito das cifras envolvendo o atacante Michael ainda na temporada de 2019. O Goiás que negociou o atacante juntamente com o Flamengo por 36 milhões de reais já no início de 2020, acabei falando de 2019, foi quando iniciou as negociações, mas realmente só foi decretar no final do mês de janeiro de 2020. Dessa forma, 36 milhões de reais foi o valor pago total aí pelo jogador, que o Goiás vendeu naquele momento toda a sua parte do atleta, ou seja, o Goiás tinha mais ou menos 75% dos direitos econômicos do jogador, acabou vendendo toda a sua parte por esse valor. Dessa forma, o Goianésia, que ainda detinha 5% de uma eventual negociação futura, o Goiás foi lá e pagou um valor aí na casa de 500 mil euros por esses 5% de uma negociação futura do atacante Michael. O restante, né, do seu percentual, 80% ficou aí com o Flamengo, 15% pertence hoje ao próprio jogador e mais 5% pertence ao Goiás Esporte Clube. Dessa forma, caso seja negociado aí futuramente, o Goiás ganha esses 5% se optar, né, por já receber esse valor numa próxima negociação envolvendo o atacante de 25 anos de idade. Dessa forma, o Goiás, que vendeu todo o seu percentual para o Flamengo, mas adquiriu esses 5% do Goianésia, na época por 495 mil euros. O Goiás inicialmente pagou mais ou menos aí na casa de 300 mil euros, aí teve aqueles problemas com a paralisação do futebol, enfim, o Flamengo acabou atrasando algumas parcelas juntamente com o Goiás, que iam ser pagas aí no decorrer da temporada, né, junto com o atacante que foi para a equipe rubro-negra. Então o Goiás inevitavelmente acabou atrasando essas situações para a equipe do Goianésia, que até mesmo no início do ano surgiu matérias que estava devendo um valor ainda maior do que isso, mas não, nesse momento o Goiás já conseguiu pagar uma dessas parcelas e só deve 100 mil reais para a equipe do Goianésia. Ou seja, o Goiás vai sim manter esses 5%, até mesmo tinha uma multa aí caso o Goiás atrasasse de vez e não pagasse esse valor para o Goianésia, uma multa de 10% do valor total da negociação, ou seja, mais ou menos na casa de 60 mil euros, mas não será necessário, isso porque o Goiás, segundo o próprio presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, acertou uma coisa tanto com o Flamengo como com o Goianésia, e depois, né, envolvendo aí tanto essa situação da paralisação do futebol, o Goianésia entendeu outra e estava cobrando aí de forma indevida nos olhos do time esmeraldino. Ou seja, só falta essa parcela de 100 mil euros. E por que o Goiás não pagou ainda, né? Eu perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro o que tinha de verdade nessa história, tanto na negociação com o Goianésia e a respeito também da porcentagem que ainda pertencia ao Goiás Esporte Clube. Essa última parcela que falta está discutindo o valor do euro na última parcela e por eles, né, o Flamengo parcelou e eles entendem de uma forma e o Goiás de outra. Assim que tiver uma decisão, iremos pagar o que for decidido. Ou seja, o Goiás ainda está vendo os melhores fatores, enfim, o que é mais justo para ambas as partes, né, a respeito desse valor do euro. Se é 100 mil euros, se vai colocar, por exemplo, na cotação do dia que recebeu esse valor ou quando foi acertada a transferência lá em 2020, enfim, são algumas burocracias, mas acredito sim que no máximo até no meio do ano que vem, ou já no início agora do mês de janeiro, fevereiro, o Goiás já vai quitar por completo essa dívida com o atacante, juntamente com o Goianésia, né, que o Goiás manteve esse 5%, mas em momento algum o Goiás deixou de pagar o Goianésia por sacanagem, por querer levar vantagem a respeito dessa situação, nada disso. Realmente, por conta da paralisação do futebol, o Goiás que ia pagar esse valor para o time aqui do interior do estado com as parcelas que o Flamengo ia pagando, como acabou atrasando,
consequentemente sobrou para o Goianésia também arcar com esses prejuízos momentâneos, mas sim o Goiás já está praticamente quitando todas as suas dívidas, certo? Então o Goiás ainda mantém sim esses 5% muito importantes do Michael para as próximas temporadas. Isso porque o jogador faz uma campanha muito boa com a equipe lá do Rio de Janeiro nessa temporada de 2021. Com toda certeza é um dos principais jogadores, juntamente com o Gabigol. Ele é um dos artilheiros do time, nessa temporada já foram 15 gols marcados, além de 9 assistências em 55 partidas. Nesses últimos jogos, aí sim o Michael realmente está encantando bastante a torcida do Flamengo, assim como fez quando o Goiás lá em 2018 e também em 2019. No último jogo do Flamengo contra a Chapecoense, Michael fez aí um gol, anteriormente a isso marcou 2 contra o Atlético Goianiense, já era normal ele fazer isso aqui vestindo a camisa do Goiás. 3 rodadas atrás também, contra o Atlético Mineiro, decretou aí a vitória do Flamengo contra o líder do campeonato. Então só no Campeonato Brasileiro o Michael marcou 10 gols e 29 atuações, realmente números muito interessantes, já que no ano passado ele não começou muito bem, se você lembra, realmente o pessoal enchendo o saco do Goiás, fazendo aquela brincadeira como fizeram com o Eric quando foi para o Palmeiras, nem se o Cristiano Ronaldo estivesse no Goiás, o Real Madrid pagaria 30 milhões de reais, o que realmente é um exagero, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, o Michael calando a boca desses críticos, assim como ele fez no Goiás aqui em 2019, realmente o pessoal falando que não ia dar conta de jogar a Série A, o torcedor do Goiás realmente já tinha essa total certeza que iria ser um dos destaques. Foi o que aconteceu no primeiro ano dele pelo Flamengo. Acabou que não deu assim um resultado que esperava, mas também não foi uma decepção demais não, porque foram aí 4 gols marcados na temporada em 43 atuações. Agora sim, nesse ano, desencantando com a camisa do Flamengo, tendo mais oportunidades como titular, eu acho que é um jogador que vai render uma grana ainda muito pesada para o lado do Goiás. No começo do ano existiram aí sondagens, por exemplo, do Atlético Goianiense, do Curitiba, para pegar o jogador de empréstimo, algo que não aconteceu, ainda bem, para o jogador seguir lá na equipe do Flamengo, e também uma proposta aí do Al Ain, equipe lá da Arábia, do Emirados Árabes Unidos, que acabou fazendo uma proposta aí, o Flamengo tentou chegar na casa mais ou menos do que pagou pelo jogador lá em 2020, entre 33 e 35 milhões de reais, acabou que não conseguiu esse valor, obviamente, os 35 milhões de hoje nem se compara com 35 milhões de 2020, mas só para não tentar perder tanta grana como estava acontecendo aí, caso fosse vendido por um valor ainda menor. Ele acabou continuando e hoje a chance do Michael sair por 30 milhões de reais realmente é mínima, isso porque está muito valorizado, vive um momento muito bom e apesar de não ser assim um garotão ainda, tem 25 anos de idade, não é novinho, não tem 18, 19, 20, como os times gigantes lá do futebol europeu costumam contratar, mas também não é nenhum jogador de 30 anos, acho que tem aí sim o mercado, principalmente no futebol asiático, pode vir aí abrir as malas, os cofres para o Michael em 2022, aí sim o Goiás pegar uma grana pesada com isso. Como eu disse, tem esse 5%, se for negociado por 50 milhões de reais hoje, por exemplo, o Goiás pegaria na casa de 2 milhões e 800 mil reais. Eu acho que é o mínimo hoje, se o Flamengo fosse vender o Michael, seria por isso aí, 50 milhões. Mas caso apareça uma proposta, por exemplo, de 70 milhões, ele continue de se destacando nessa reta final, aí o Goiás pode desembolsar 3 milhões e 500 mil reais, realmente uma grana muito boa para os cofres esmeraldinos, ele que já ajudou bastante o Verdão aqui em 2018 e principalmente em 2019, quando marcou 16 gols naquela temporada, jogando também a primeira divisão nacional. É um dos ídolos recentes da história do Esmeraldino, por todo o seu carisma, dedicação, também um jogador realmente único, que eu diria até mesmo nessa história agora mais recente do Goiás. É um atleta que merece tudo de bom na sua carreira, apesar da gente não gostar muito do Flamengo, mas o Michael realmente merece o nosso carinho e a nossa torcida também, para ele ir bem, porque apesar de ser o Flamengo, é um dos rivais históricos do Goiás, mas assim, se ele for bem por lá, realmente vai entrar um dinheiro pesado nos cofres aí do time esmeraldino, e aqui ficou aqui da temporada de 2017, 2018 e também em 2019. Eu quero saber sua opinião a respeito dessa situação, o que seria melhor caso pinte uma proposta aí pelo Michael, o Goiás já aceitar vender esse 5% do jogador, ou é melhor continuar para outra negociação futura, quem sabe eu no futebol europeu, asiático, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, saber sua opinião também envolvendo essas situações, tanto sobre o atacante Michael, negociação com o Flamengo e também essas últimas parcelas da equipe do Goianésia. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!